Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados, e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gora Premanande Hari Haribo Jai Srila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 86. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shunijadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yata Tashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Prabhulan Agelavi Veshwaradarashane Tabiasideke Bindu Madhava Charane. Então Tapana Mishra levou Shri Chaitanya Mahaprabhu para visitar o templo de Vishweshwara. Na volta, eles viram os pés de lótus do Senhor Bindu Madhava. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Este Bindu Madhava é o mais antigo templo de Vishnu em Varanasi. Atualmente, este templo é conhecido como Veni Madhava e encontra-se às margens do Ganges. Outrora, 5 rios, cujos nomes eram Dutapapa, Kirana, Saraswati, Ganga e Jamuna, convergiam ali. Agora, só se vê o rio Ganges. O antigo templo de Bindu Madhava, visitado por Shri Chaitanya Mahaprabhu, posteriormente foi demolido e por Aurangzeb, grande imperador da dinastia mongol, cujo ódio contra os hindus era imenso. No lugar que antes era o templo, ele construiu uma enorme madhida, ou mesquita. Mais tarde, construíram outro templo ao lado da mesquita, o qual ainda existe. No templo de Bindu Madhava existem deidades de Narayana de 4 braços
e da deusa Lakshmi. Em frente dessas deidades está a coluna de Shri Garuda e ao lado encontram-se as deidades do Senhor Rama, Sita, Lakshmana e Shri Hanumanji. Na província de Maharashtra há um templo conhecido como Satara. Durante a época de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, o príncipe nativo pertencia ao culto Vaishnava. Por ser Brahmana, ele encarregava-se da adoração à deidade. Ele era conhecido como Shrimanta Balasarheba Panta Maharaja. O Estado ainda arca com as despesas para a manutenção do templo. O primeiro rei dessa dinastia a encorajar-se da adoração no templo, 200 anos atrás, foi Maharaja Jagati Jifana Rao Saheba. Gharilana Aila Prabhuke Ananditahana Sevakari Nrityakare Vastra Udana. Com grande prazer, Tapana Mishra levou Sri Chaitanya Mahaprabhu à sua casa e prestou-lhe serviço. Na verdade, ele pôs-se a dançar, sacudindo sua roupa. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4º, verso 4. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tam Mahabhrataram Devi, Tam Mahabhrataram Devi, Kripana Karunam Sati, Kripana Karunam Sati, Ishnu Sheyam Tava Kalyana, Ishnu Sheyam Tava Kalyana, Shri Striyam Mahantum Arhasi, Striyam Mahantum Arhasi. Tam Mahabhrataram Devi, Kripana Karunam Sati, Shnusheyam Tava Kalyana, Striyam Mahantum Arhasi. Tradução, vamos repetir, por favor. Desamparada e súplice, desamparada e súplice. Devaki rogou a Kansa, Devaki rogou a Kansa. Meu querido irmão, desejo-te toda boa fortuna, desejo-te toda boa fortuna. Não mates esta menininha, não mates esta menininha. Ela será tua nora, ela será tua nora.
Na verdade, não é nada condizente, matares uma mulher. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Kansa anteriormente poupara a vida de Devaki, porque sabia que uma mulher não deveria ser morta, especialmente quando grávida. Mas agora, por influência de Maya, estava preparado para matar uma mulher. Não apenas uma mulher, mas uma pequena e desamparada criança recém-nascida. Devaki queria impedir que seu irmão praticasse esse terrível ato pecaminoso. Portanto, disse-lhe: não sejas tão atroz a ponto de matar uma menina. Desejo que recebas toda a boa fortuna. Para seu benefício pessoal, os demônios podem tomar qualquer atitude, sem considerar se o que está fazendo é piedoso ou vicioso. Mas Devaki, ao contrário, embora salva porque já dera à luz seu próprio filho Krishna, estava ansiosa para salvar das investidas alheias a sua filha. Isto lhe era natural. Narayana namaskritya naram chaiva narottama devim saraswatim vyasam tatu jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat bahyam dadati swatadantikam. Ei Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopika canta radha canta namostute. Tam mahabhataram devi kripana karunam stati Shnusheyam tava kalyana striyam ahantum arhasi. Desamparada e súplice, Devaki rogou a Kansa: meu querido irmão, desejo-te toda a boa fortuna. Não mates esta menininha. Ela será tua nora. Na verdade, não é nada condizente matares uma mulher. Bom, esse verso falado por mãe Devaki, com uma aparente súplica ao seu irmão demoníaco, é cheio de significados, né? Cheio de significados sob todos os aspectos, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, porque ela é filha de um kshatriya, e ela, por natureza, por ser já uma kshatrini de nascimento, ela conhece muito bem o jogo político, a diplomacia que existe entre os políticos, né? Então ela está sendo, materialmente falando, diplomática, né? Ela está usando de Dhamma, Sama e Dana, que são os três argumentos políticos. Os políticos usam sempre esses três argumentos. E, primeiro, eles tentam coagir
o outro à força, né? Convencê-lo, né? Na marra, à força, para alcançar sucesso. Isso aí, pela repressão, né? Isso aí é dama. Se ele não consegue, ele tenta um acordo, né? Fazer acordo, costurar um acordo. Né? Isso aí é sama. E se ele não consegue ainda assim, aí ele usa de dana. Molhar a mão, dar um presente, fazer uma cortesia. Então, Devaki, na verdade, ela está fazendo isso aqui. Né? Ela está agindo dessa maneira. Primeiro, ela fala que Kansa tem que ser um pouco mais sensato, está repreendendo ele. Como você vai matar uma mulher? Né? Na cultura védica, a mulher é para ser protegida, não é para ser morta. Agora, imaginem só quão demoníaco o mundo atual não está. O que se mata de mulher? O que se mata de mulher? É uma coisa absurda. Coisa absurda. Mas na cultura védica isso nem pensar. Criança, mulher e ancião são sempre para serem protegidos e não aniquilados. Então ela passou essa primeira mensagem para ele, dama, repreendendo ele. Depois, logo em seguida, ela tentou um acordo, né? Falou de maneira agradável. Nossa, te desejo toda boa fortuna, você é uma pessoa nobre, né? O seu próprio benefício, para você não se dar mal lá na frente, deixa para lá, não mata essa menininha não. Aliás, você esperava eu ter um filho, que era quem iria te matar, no caso. E nasceu uma menina, por que você vai matar essa menininha indefesa se, na verdade, ela nem é a pessoa que deveria te matar, porque você esperava que eu tivesse um menino, segundo a voz da providência, que seria quem o mataria. Então, vamos entrar num acordo aí, deixa para lá isso aí. E depois, por último, ela usou de dana. Eu posso até te dar essa minha menininha aqui como tua nora. Posso até te oferecer a minha menininha para ser sua nora. Então, não seja tão cruel, Kansa. Você já matou todos os outros bebês meus. Agora você está vendo que não foi nada do que você pensou, você planejou. Você esperava ter um menino que te matasse. Eu tive uma menina. Então, veja bem, pensa bem. Então, esse foi o lado material, analisando aqui a esperteza da rainha Devaki, né? Muito inteligente, treinada no meio político, sabia muito bem usar a diplomacia da maneira correta e fez isso. Fez. Tudo isso, em última instância, por amor e afeição a Krishna, para que Kansa parasse de ser tão louco a ponto de ficar procurando Krishna para todo lado para matá-lo, para dissuadi-lo dessa ideia de matar seu filho. Se bem que ela estava ali com uma menina no lugar de Krishna, mas até aí Kansa já estava imaginando, porque os demônios são assim, eles não desistem de maneira tão
fácil, não. Então ele ia procurar Krishna por toda parte, procurar o menino que ele vai ser informado pela própria menina, que é Maya Devi, que vai ficar pairando sobre a cabeça dele quando ele tenta estourá-la na parede de pedra, jogando, arremessando ela contra a parede, e a própria menininha, que é Yogamaya e é Jadamaya, ela vai falar, quem vai te matar já nasceu. Aí ele vai ficar louquinho, né? Mas isso aí é depois. Então o que aconteceu aqui foi esse diálogo interessante, que falei no começo, cheio de significados. O significado material foi esse. Mas por trás desse significado tem o significado mais importante, que é o que os devotos devem preservar e sempre agir dentro desse contexto. É o contexto real das coisas, o contexto espiritual. Então, espiritualmente falando, também Devaki, mais do que ninguém, sabia que o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Krishna é o Ishvara Parama Krishna, o controlador supremo. Krishna sabe o que está fazendo e ele está no controle. Nada acontece fora do destino, fora do karma. Então, o que tiver que ser, vai ser e não tem problema nenhum. Em última instância, essa era a mentalidade real de Devaki. Portanto, ela não estava falando de maneira diplomática, mas sem compreensão real das coisas. Ela estava falando, mas ela não estava se confundindo. Ela sabia muito bem que o controle é supremo. E nada acontece se não tiver que acontecer. E nada acontece se não tiver um porquê. Com Krishna e seus devotos, são passatempos, é sempre ação de Yogamaya. Com Krishna e os não devotos, é sempre Krishna na forma da sua energia espiritual interior de prazer transformada, que é Maya, a ilusão. Mas é sempre Krishna no controle. Os devotos sabem disso. E o devoto de verdade não perde a oportunidade não é que ele quer testar Krishna, provar para ele mesmo que Krishna vai me dar misericórdia, Krishna fala que dá, então ele vai dar. Não. Testar a sua própria fé e o próprio nível de devoção dele com relação a Krishna em todas as situações embaraçosas. Então, um devoto não fala da boca para fora que tudo que Krishna faz é bom. Seja aparentemente um abraço, um afago ou uma cacetada. Não. Senhor Chaitanya, nós devemos seguir os devotos. O Senhor Chaitanya, como o maior dos devotos, nos deu esse exemplo no seu 8º verso do seu Shikshastaka. Krishna falou, Chaitanya Mahaprabhu falou isso. Asha Vishyava Padaratam Pinashtamam Adarshanam Mamahatam Karotapa Yatatatava Vida Datulan Pato Matpranana Tastu Saeva Natpara. Esse verso aí é assim, é a vida e a alma do devoto que realmente está entendendo como agir em serviço devocional espontâneo para o prazer de Krishna e não se desviar em nenhuma circunstância. Nada abala a fé de um devoto verdadeiro, nada abala
a ação em consciência de Krishna, por prazer de Krishna, de um devoto verdadeiro. Então, um devoto, ele sempre pensa assim: se eu tiver em dificuldades, Krishna está me testando porque eu mereço. Se tiver tudo fácil, Krishna está facilitando o meu caminho, mas não é para mim o resultado, nem é para mim o desfrute. Eu tenho que continuar dando desfrute para Krishna e continuar dando o resultado das minhas atividades, dos meus serviços devocional, da minha ação, para satisfazer Krishna. Essa é a mentalidade do devoto. Então, o que o Senhor Chaitanya falou nesse verso? Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. A casa Devaki, ela sabe disso. Ela não conhece ninguém além de Krishna como Senhor dela. Então, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. Ninguém. Krishna é o meu Senhor. Quer Ele esteja presente diante de mim, quer Ele esteja me favorecendo, me afagando, ou quer Ele esteja ausente e esteja me corrigindo, me dando uma surra para eu aprender. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. E Ele sempre será o meu Senhor adorável, mesmo que Ele não esteja presente diante de mim, mesmo que Ele não me trate de maneira carinhosa, mas que Ele esteja me dando testes terríveis, esteja me dando uma surra, ainda assim, eu não posso mudar a minha atitude devocional favorável. Mesmo assim, Ele vai continuar sendo o meu Senhor adorável, porque o amor por Deus, o amor por Krishna, tem que ser incondicional. Incondicional. Quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal. Nós temos que continuar servindo e amando Krishna. Então, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e Ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ao me abraçar, ou parta meu coração por não estar presente diante de mim. Porque Ele é completamente livre para fazer qualquer coisa. Então Ele faz o que Ele bem entender, e assim Ele sempre continuará sendo o meu Senhor adorável, incondicionalmente. Amor é isso, amor é incondicional. Então, em última instância, a mãe Devaki, ela queria que fosse feita a vontade de Krishna. Em última instância. É assim que os devotos sempre pensam. Por quê? Porque assim ela ia ficar cada vez mais preocupada em depender de Krishna. Para o bem do próprio irmão dela, demônio, para o bem dela própria, para o bem da menina, para o bem do próprio Krishna, para o bem do esposo dela, Vasudeva, para o bem de todo mundo. Para o bem dos seus amigos, Nanda Maharaja e Mãe Yashoda. É essa a visão do devoto. O devoto não muda o seu foco favorável em condição nenhuma, porque ele ama a Krishna e o amor por Deus é incondicional. Então pode estar acontecendo o que quer que seja, mas é difícil manter esse nível, é difícil ter essa realização, mas não é impossível. Não é impossível. Exemplos nós temos de sobra. Por exemplo, a Rainha Kunti também agiu dessa maneira e nos deu esse exemplo. Ela também falou: Vipada Santo, Dasashva, Tatra, Jagad Guru, Bhavata, Darshanar, Miyashad, Apuna Bhava Darshanam. Ela estava numa condição deplorável, sofrida, exilada na floresta, perdeu o seu reino com seus filhos, os Pandavas, e a oração dela era essa. Era essa. Ó meu Senhor, se essas calamidades todas, essas dificuldades todas acontecem para fazer com que eu dependa de você, com que eu pense ainda mais em você, ore sempre a você, me refugie em você e não me esqueça de maneira nenhuma de você, porque eu estou sofrendo, então eu quero buscar alívio desse sofrimento em você. Se tudo isso me faz lembrar de você, que venham mais calamidades, que venham mais desgraças para cima de mim, porque tudo isso é simplesmente misericórdia de Krishna.
Porque tudo isso, se tudo isso me faz cada vez mais estar com Krishna, que venham. Se tudo isso me faz cada vez mais me lembrar de Krishna, que venham dificuldades, porque assim, isso acontecendo, eu vou ver sempre os seus pés de lótus. E nós sabemos, ver os pés de lótus de Krishna significa não ver mais nascimentos e mortes nesse universo cósmico material. Então aí. Então, mas só que o devoto tem que ter realização disso. A fé dele não pode ser só uma fé superficial, tem que ser uma fé que traga essa realização. Fé realizante é isso. Você vive com essa consciência porque você tem uma fé que te traz realmente essa estabilidade, essa segurança, capaz de fazer com que você haja realmente dessa maneira. Realmente dessa maneira. E nunca se desvie, e nunca perca o foco. Porque é um problema, é um perigo a gente, toda alma tem essa tendência à contaminação, né? A gente fazer relação material, ver as coisas de um ponto de vista mundano, acreditar em algum artifício mundano, por mais delicada que seja a situação, por mais que aparentemente nós queiramos de verdade o bem de Krishna, o bem dos devotos representantes de Krishna, mas ainda assim a gente tem que ver que, em última instância, qualquer coisa que estiver acontecendo é desejo de Krishna, está sob o controle de Krishna. É difícil, mas não é impossível. Bom, a maior prova de que é difícil, nós temos, por exemplo, um incidente que relata muito bem isso. O Antya-lila, primeiro volume do Antya-lila, de Chaitanya Charitamrita, tem um exemplo bem adequado para nós. Bem adequado. O Senhor Chaitanya tinha uma relação com um menininho, que era assim, chamava a atenção de todo mundo, de tanto carinho, de tanto apego que o Senhor Chaitanya tinha por aquele menino. O menininho sempre ia visitar o Senhor Chaitanya ficava sempre com ele conversando com o Senhor Chaitanya, se relacionando com o Senhor Chaitanya sempre se relacionando com ele de maneira muito amistosa, muito carinhosa. E nada mais, nada menos, vejam só quem é. Damodara Pandita. O nome já diz, Pandita. Super erudito Damodara Pandita. E Damodara Pandita ficava assim, incomodado com aquela ação do Senhor Chaitanya, com aquele comportamento do Senhor Chaitanya. Ficava incomodado e... Claro que aí são lilas, mas é para o nosso aprendizado. São atividades de Krishna com seus devotos puros, mas é para o nosso aprendizado. Porque toda alma condicionada tem a tendência a se contaminar. E a contaminação terrível é essa. Você começar a deliberar materialmente sobre algo que não pode, porque é espiritual, é transcendental, é supremo, como Krishna e a consciência de Krishna. Então, Damodara Pandita, ao invés de fazer o que todos nós devemos fazer, segundo Srila Rupa Goswami, que é o nosso instrutor mor, ao invés de ele procurar devotos também maduros, ou até mais maduros, mais emancipados espiritualmente que ele, e revelar a mente dele em confidência, falar o que estava acontecendo, o que estava incomodando ele, ao invés de ele fazer isso, que seria o certo, ele não fez. Se a gente faz isso, a gente se protege. Ele não fez. E ficou tão incomodado com aquele relacionamento amistoso do menino com o Senhor Chaitanya, que chegou uma hora que ele deu uma correção no Senhor Chaitanya, passou um corretivo, deu um pito no Senhor Chaitanya. Imagine.
Por quê? Esse menino era filho de uma devota, de uma Vaishnavi, que além de ser jovenzinha, era belíssima, era muito bonita. E ela era viúva. E Damodara Pandita está preocupado com a reputação do Sr. Chaitanya. Falou, olha, o senhor é o mestre supremo, o senhor é a suprema personalidade de Deus, livre para fazer qualquer coisa. Mas aqui nesse mundo material, o povo tem a língua muito solta, fala qualquer coisa. Então, se você não der um exemplo adequado no comportamento de relacionamento com esse menino, tem o ditado popular que diz que quem afaga a criança, quem pega a criança no colo, na verdade está querendo afagar e abraçar a mãe. Tem esse ditado. Então, o Sr. Chaitanya ouviu o Damodara Pandita falar de maneira assim muito dura com ele, convicta. Para com isso, porque isso aí não está sendo um bom exemplo. E assim vão acabar te criticando, vão falar mal de você. Porque ele é filho de uma viúva jovenzinha e belíssima. Então não pega bem. O Sr. Chaitanya riu, né? Quando ouviu isso. Mas foi uma coisa grave. Ninguém pode corrigir Krishna dessa maneira. Krishna é livre para fazer o que ele bem entender. Mas quando você delibera de um ponto de vista da lógica material, com preocupações de artifícios mundanos, de argumentos mundanos, a gente corre o risco de fazer uma bobagem, uma besteira. E ele fez uma besteira. E não foi nada bom para ele. Nada bom. Então a gente tem que ter, sim, esses cuidados. E a gente tem que ter a cartilha do serviço devocional dada por Srila Rupa Goswami como um livrinho de cabeceira nossa, que todo dia a gente vê como se comportar, aprende, e aí vamos nos dar bem. Então a melhor maneira é essa. A melhor maneira é essa, sempre depender de Krishna. Sempre depender de Krishna. Krishna que sabe, Krishna que me inspire como eu devo agir. E a ação correta ali, se ele estivesse realmente orando a Krishna, para Krishna inspirá-lo, antes dele argumentar com o Sr. Chaitanya, ele não teria ofendido o Sr. Chaitanya. Por quê? Ele ia procurar um devoto maduro e ia falar, olha, está acontecendo isso e isso e isso com o Sr. Chaitanya. O que você acha? Isso está me incomodando, não é melhor? Será que não vão falar mal dele, criticá-lo, injuriá-lo, caluniá-lo? Será que não é melhor vocês falarem alguma coisa, alguém falar alguma coisa e tal? Mas não ele ir falar dessa maneira. Não ele. Então é muito simples para dar certo. Então os devotos têm que ter muito cuidado. O Sr. Chaitanya explicou isso para Sanatana Goswami. A gente tem que ter esses cuidados. No serviço devocional a gente aceita tudo que é favorável, rejeita tudo que é desfavorável. A gente conta sempre com a proteção de Krishna, são 6 itens, esse é o terceiro. A gente conta sempre com a proteção de Krishna e a gente tem plena fé na misericórdia de Krishna para com todos, para conosco. Então esse é o quarto. O quinto é, a gente nunca age de maneira que não seja em completa consonância com o desejo de Krishna. Esse é o quinto. E o sexto é, se mantém sempre humilde e manso. Por incrível que pareça, nesse horário, nesse momento que o Damodara Pandita fez isso, ele não estava completamente humilde. Não estava. Não estava. Então, é difícil? É, mas não é impossível. Basta nós ouvirmos e seguirmos os acharyas, os bons exemplos, as pessoas emancipadas em serviço devocional
em relação amorosa com Krishna, na compreensão das atividades transcendentais de Krishna. Ou nós vamos enfiar os pés pelas mãos. Então, o exemplo que Devaki está dando aqui é fazendo o maior esforço para agir corretamente, materialmente falando, mas com completa convicção espiritual de que seja lá o que for, o que importa é que tudo que acontece é controlado e é desejo de Krishna. Essa é a grande sacada. É assim que nós devemos sempre agir. Sempre. E aí não vamos errar. Nunca. Nunca vamos errar. Materialmente falando, tem situações muito embaraçosas. Parece que está tendo contradição. Por exemplo, também no Chaitanya Charitamrita, também o Antya-lila. Antes desse episódio aí, né, do Sr. Chaitanya com o Damodara Pandita, teve um outro incidente, que foi com Chota Haridasa Júnior. Haridasa Júnior era o servo do Sr. Chaitanya. Chota Haridasa. Haridasa Júnior foi mandado ele pegar um pouco de arroz para cozinhar para o Sr. Chaitanya, um arroz especial, e Haridasa Júnior foi pedir esse arroz para uma senhora, Madhavi Devi, senhora casta. Como essa jovenzinha aqui, a mãe do menino, também era uma Vaishnavi casta, séria e tal, mas sabe como é, né? A língua do povo. Foi o que o Damodara Pandita deliberou. Vai falar mal do Sr. Chaitanya, mas era a mocinha mesmo, a Vaishnavi, nem estava pensando em nada disso, nem sabia de nada disso. Mas então, aí nesse caso de Haridasa Júnior foi pedir o arroz para uma senhora que é assim, uma das maiores devotas do Sr. Chaitanya, né? Uma das maiores devotas do Sr. Chaitanya. Irmã de Shikhi Mahiti, o Sr. Chaitanya chama ela de metade. 3 devotos e metade é ela, Madhavi Devi. E de tão avançada que ela era, e uma senhora. E o Haridasa Júnior chegou para pedir o arroz para ela e conversou com ela a sós. Pediu para ela o arroz, ela deu o arroz, ele levou, entregou para o Sr. Chaitanya. E o Sr. Chaitanya, quando soube que ele falou com ela a sós, ele não quis mais a associação dele. Ele não quis mais que ele fosse servo dele. Ele não quis mais ele por perto dele. E os devotos todos imploraram Damodara, Swarupa Damodara, todo mundo pediu, por favor, Sr. Chaitanya, tenha misericórdia dele, foi um erro, foi um vacilo mínimo. Não, Sr. Chaitanya, não, quem está na ordem renunciada da vida, quem está, tem medo de Maya. Cita as escrituras, sendo Matra, Sastra, do Vitrava, Navi Vetakshanubhavi, fala que não se deve sentar sequer perto da mãe, da irmã e da filha. O que dizer de falar com uma senhora a sós? Não aceitou de jeito nenhum. Quando tentavam apaziguá-lo, ele falou, vocês param de falar esse assunto ou eu vou embora. Os devotos ficaram com medo de perder a associação dele. Aí não falaram mais nada. Ainda fizeram uma última tentativa. Procuraram o Paramananda Puri, que é irmão espiritual do mestre espiritual do Sr. Chaitanya, tio espiritual dele, de Ishvara Puri, e pediram para ele. Supostamente o Sr. Chaitanya ia ouvir, ia aceitar qualquer coisa. E quando ele faz esse pedido para perdoar Haridasa Júnior, o Sr. Chaitanya fala a mesma coisa, vou embora, hein? Não quero mais ouvir falar sobre isso. Não perdoou Haridasa Júnior. Até que Haridasa Júnior
ficou tão desolado por perder a associação do Sr. Chaitanya, que foi no Triveni, a confluência do rio Ganges com o Saraswati, e se suicidou, se jogou no Triveni e se suicidou, porque para ele perder a associação do Sr. Chaitanya era pior que a morte. Então ele se suicidou. Mas isso aí são passatempos também, mas exemplos para nós, bons exemplos, para nós ouvirmos sobre a seriedade do serviço devocional, sobre a seriedade da dependência de Krishna, da tolerância em deixar realmente tudo nas mãos de Krishna e não perder o foco, continuar servindo Krishna, cantando seus santos nomes, cantando suas glórias, pregando suas glórias. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Depois o Sr. Chaitanya ouvia Haridasa Júnior cantando, porque ele gostava de ouvir Haridasa Júnior cantar, e depois ele ouvia Haridasa Júnior cantando. E para dar misericórdia para os devotos, um belo dia os devotos também estavam nesse local e ouviram, também reunidos ouviram Haridasa Júnior cantando. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai Jaya.